a gente tem a honra de receber aqui no museu, dentro de mais uma edição dos programas públicos do MASP, o professor Raul Antelo. O professor Raul Antelo lecionou literatura na Universidade Federal de Santa Catarina, e leciona ainda, e em várias universidades estrangeiras, Yale, Duke, Texas, Austin, Autônoma de Barcelona, Maryland, Leiden. Presidiu a Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic, e recebeu o doutorado honoris causa pela Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina. É autor de vários livros, dentre os mais recentes: Maria com Marcel, Duchamp nos Trópicos, Alfred Metrô, Antropofagia e Cultura, Arquifilologias Latino-Americanas, a Ruinologia em Roland Barthes e o Método Rapsódico. Editou várias obras, tais como A Alma Encantadora das Ruas de João do Rio, Antônio Cândido e os Estúdios Latino-Americanos, a obra completa de Olivério Girondo e a correspondência de Mário de Andrade com Milton Freitas. Então, eu agradeço muito o Raul ter aceitado participar dos nossos programas públicos e deixo a palavra com ele. E ao fim de sua fala, a gente abre para perguntas, considerações. Obrigada novamente. Obrigada, Raul. Obrigado, Edna. Agradeço muito o convite e o desafio de tentar... Obrigado. De tentar justificar uma avaliação, o que sempre é controverso. Obrigado. É bom esclarecer, antes de mais nada, que a tela que nos convoca não faz parte de uma coleção pública. Faz parte, como vocês sabem, da coleção de Marcelo Colasso. E isto nos levaria, para início de conversa, a considerar o... Troquemos, não tenho nada contra. Se ouvirá melhor com esse? Muito bem. Eu estava dizendo que a tela que nos convoca não faz parte de uma coleção pública, faz parte da coleção de Marcelo Colasso. E esse simples fato de não ser uma obra em coleção pública e de provir de uma escolha individual já me obriga a uma primeira consideração. Então, para discutir essa questão da coleção, queria, de início, resgatar uma consideração de uma filósofa contemporânea portuguesa, Maria Filomena Mulder, que, em livro recente, Rebuçados Venezianos, observa o seguinte: cada objeto colecionado torna-se um signo irradiante, um fragmento legível pelo seu caráter de eleito, quer dizer, a existência de uma coisa torna-se existência refletida, imaginada, desejada, transformação que procede do olhar de um colecionador. Leroi-Gourhan apresentou a hipótese de que há previamente a qualquer exteriorização inventiva humana um período pré-figurativo em que se joga entre o acaso e a necessidade um plano de reflexão, de impregnação de formas, de atos imaginativos ainda à espera de realização. Trata-se do momento em que a experiência se converte em contemplação, em que a forma, e não interessam aqui, sem que se desprezem, mas são postos entre parênteses os fins mágicos e de sobrevivência que se lhe possam associar, foi impregnada, reconhecida, recolhida. Daí
a vizinhança entre o ato de colecionar e a atividade artística. Tal como a arte, a coleção põe em ação procedimentos do pensamento reflexivo. Reunir, criar afinidades, estabelecer relações, antecipar experiências, soldar analogias. Pois muito bem, a pergunta que se nos impõe é como se estabelecem essas analogias. Quais são essas correspondências que podemos estabelecer no interior de uma coleção? Eu vou começar metodologicamente por uma citação, vocês vão me desculpar, não é breve, é longa, mas eu acho que a sua extensão se justifica pelo caráter de fio condutor da minha construção, da minha leitura. Trata-se de um fragmento de Rua de Mão Única, de Walter Benjamin, em que Benjamin se detém na questão dos selos postais e nos diz: quem examina pilhas de cartas antigas, a ele, um selo que há muito tempo está fora de curso sobre um envelope frágil, diz mais que dúzias de páginas relidas. Muitas vezes, se os encontramos em cartões postais, e então não se sabe, deve-se destacá-los ou guardar o cartão tal como está, como a folha de um velho mestre que tem do lado da frente e do de trás 2 diferentes desenhos igualmente valiosos. Há também, nas caixas de vidro dos cafés, cartas que têm contas a ajustar e estão expostas no pelourinho diante de todos os olhos, ou foram deportadas e são obrigadas a definhar nessa caixa ano após ano, sobre um Salas e Gomes de vidro. Salas e Gomes é uma ilha perdida no Pacífico, completamente desabitada, ou seja, que aqui Benjamin está se referindo a um lugar inacessível, sem futuro, sem reprodução, árido. Cartas que permaneceram muito tempo sem serem abertas adquirem algo de brutal. São deserdados que perfidamente forjam uma quieta vingança por longos dias de sofrimento. Muitas delas, mais tarde, expõem nas vitrines dos comerciantes de selos os envelopes inteiramente marcados a fogo por carimbos. Sabe-se que há colecionadores que só se ocupam com selos carimbados e muito não falta para que se queira acreditar que são eles os únicos que penetram no segredo. Eles se apegam à parte oculta dos selos, ao carimbo, pois o carimbo é o lado noturno deles. Aos solenes, que em torno da cabeça da Rainha Vitória colocam uma aureola, e os proféticos, que colocam uma coroa de mártir em torno de Umberto I, né, o rei italiano. Mas nenhuma fantasia sádica chega à altura do negro procedimento que cobre com estrias os rotos e, através do solo de continentes inteiros, rasga fendas como um terremoto. Já sabemos a importância que para Benjamin tinha o terremoto de Lisboa, a enchente do Mississippi, vai dizer, eram os elementos da força natural que arrasa e destrói, porque só na destruição está a construção. E da perversa alegria pelo contraste desse ultrajado corpo do selo com seu branco, rendado vestido de tule, o denteado. Quem está no encalço de carimbos tem de possuir como detetive os sinais particulares das mais mal afamadas agências postais. Como arqueólogo, a arte de determinar o torso dos mais estranhos nomes de lugares, como cabalista, o inventário das datas para um século inteiro. Selos estão eriçados de cifrazinhas, letras diminutas, folhinhas e olhinhos. São tecidos celulares gráficos. Isso tudo fervilha entramado e, como os animais inferiores, mesmo despedaçado, continua a viver. Por isso se fazem de partículas de selos,
que se colam juntas, imagens tão eficazes. Mas nelas a vida tem sempre a mescla da decomposição, como sinal de que está composta de matéria morta. Seus retratos de grupos obscenos estão atulhados de ossadas e de multidões e vermes. Refrata-se talvez na sequência cromática das longas séries a luz de um sol estrangeiro. Teriam sido captados nos ministérios de correios do Estado do Vaticano, do Equador, raios que nós outros não conhecemos? E por que não nos mostram os selos dos planetas melhores? As 1000 gradações de vermelho fogo que estão em circulação em Vênus, e os 4 grandes valores cinzentos de Marte, e os selos sem cifras de Saturno. Países e mares são, nos selos, apenas as províncias. Reis, apenas os mercenários das cifras que a seu bel prazer derramam sobre eles suas cores. Álbuns e selos são mágicos livros de consulta. Os números dos monarcas e palácios, dos animais e alegorias, e estados estão inscritos neles. O tráfico postal repousa sobre a harmonia deles como sobre as harmonias dos números celestes, o trânsito dos planetas. Antigos selos de vintém, que no oval mostram apenas 1 ou 2 grandes cifras, têm o aspecto daquelas primeiras fotos, das quais dentro das molduras laqueadas de preto, parentes que nunca conhecemos olham para nós, cifradas tias-avós ou bisavós. Também Turmantaxis tem as grandes cifras nos selos. A dinastia dos Turmantaxis ganharam, na Idade Média, a possibilidade, o monopólio, digamos, de cobrar, de oferir renda a partir da circulação de correspondências. Tinham esse privilégio real, digamos, na Alemanha. Também Turmantaxis tem as grandes cifras nos selos. Ali são como números de taxímetro enfeitiçados. Ninguém se admiraria se uma noite a luz de uma vela brilhasse lá atrás, mas em seguida há pequenos selos sem neteado, sem indicação de um valor ou de um país. Na densa teia de aranha trazem somente um número. São esses, talvez, os verdadeiros alheios ao destino. Os traços de escrita sobre os selos turcos em piastras são como alfinete obliquamente colocado, demasiado folgazão, demasiado brilhante, sobre a gravata de um ladino comerciante, somente meio europeizado de Constantinopla. São do molde dos parvenus postais, dos grandes formatos mal denteados e gritantes da Nicarágua ou da Colômbia, que se enfeitam para parecer notas de banco. Selos de sobretaxa são os espíritos sob os selos, não se alteram. A mudança dos monarcas e formas de governo passa por eles como por espíritos, sem deixar rastro. A criança olha na direção da distante Libéria, através de um binóculo de ópera segurado ao contrário. Lá está ela, atrás um trechinho de mar, com suas palmeiras, exatamente como a mostram os selos. Com Vasco da Gama, ela veleja em torno de um triângulo que é equilátero, como a esperança e cujas cores se alteram com o clima. Prospecto de viagem do Cabo da Boa Esperança. Quem vê o cisne em selos australianos, então, também nos valores azuis, verdes e castanhos, é o cisne negro, que só aparece na Austrália e aqui desliza sobre as águas de um tanque, como sobre o mais quieto dos oceanos. Selos são cartões de visitas que os grandes estados deixam no quarto das crianças. Como Gulliver, a criança visita pais e povo de seus selos. A geografia é a história dos liliputanos,
A inteira ciência do pequeno povo, com todos os seus números e nomes, lhe é instilada, durante o sono. Ela participa com interesse de seus negócios, frequenta suas purpúreas assembleias populares, assiste ao lançamento de seus naviozinhos e, com suas cabeças coroadas, entronizadas atrás de sebes, celebra jubileus. Há sabidamente uma linguagem dos selos, que está para a linguagem das flores, como o alfabeto Morse está para o escrito. Mas por quanto tempo viverá ainda a floração entre postes telegráficos? Não são os grandes selos artísticos do pós-guerra, com suas cores plenas, já césseas e dálias outonais dessa flora? Stefan, um alemão, e não casualmente um contemporâneo de Jean Paul, plantou na estival metade do século XIX essa semente. Ela não sobreviverá ao século XX. Afinado com essa moda do desenho, datada, como diz Benjamin, e hoje quase extinta, não há nada mais anacrônico hoje do que mandar um cartão postal, Eliseu Visconti concebeu uma série de selos comemorativos em 1903. A Correspondência, a República, a Indústria, o Comércio, são os valores 1900. Gonzaga Duque elogiou esses selos, aliás, com muito entusiasmo, num artigo para Cosmos, em maio de 1906. Os selos pan-americanos, chama o texto. Um artigo que faz pandan com outro para a mesma revista Claxon, um ano depois, maio de 1907, intitulado Moedas e Selos. Nesses timbres, Visconti usa uma linguagem alegórica semelhante e contemporânea à empregada em O Progresso. Que vejam que não é uma figura linear, o ascendente, mas uma dança circular, nietzschiana, eu diria pré-Matisse. Ou a Instrução, 2 painéis realizados para a Biblioteca Nacional. Mas essas alegorias não se restringem apenas às paredes da biblioteca. Reconhecemos-las enquanto signaturas no logo impresso nos papéis timbrados, nos ex-libris que acompanham cada um dos volumes, e até mesmo nos vidros jateados das portas e janelas da Biblioteca Nacional. Todos também de 1903. Eles traçam uma lógica próxima da linguagem das flores, que evocava Benjamin, e que alude à caducidade do tempo e ao corpo como o oxímoro polimorfo, o paradoxo polimorfo por excelência, aquilo que oscila entre dentro e fora, matéria e forma, homologia, heterologia, autonomia, alonomia, crescimento, excrescência. Walter Benjamin, tanto quanto Georges Bataille, foram atraídos pela linguagem das flores, dedicaram a série de fotografias de Karl Blossfeld, sendo os ensaios. Consideravam ambos essas imagens arqueológicas. Admitia-se que
essa decifração a partir dos astros, das vísceras e dos acasos era sinônimo de leitura. O próprio Benjamin, num ensaio de 1934, chamado A Doutrina das Semelhanças, argumenta nesse sentido, de que aquilo que era sinônimo de leitura para o primitivo podia se tornar uma alternativa de interpretação para os letrados. A faculdade mimética seria justamente esse arquivo repleto de semelhanças extrasensíveis, e sob essa perspectiva, a linguagem seria a mais alta aplicação do dispositivo mimético. A linguagem seria um espaço em que as faculdades arcaicas de percepção do semelhante penetram tão completamente que nele as coisas se encontram e se relacionam não diretamente como antes no espírito do vidente, mas agora como uma experiência, uma matéria, uma substância muito mais veloz e ao mesmo tempo mais delicada. Em outras palavras, diríamos, a clarividência acabou delegando na linguagem, no correr da história, as suas antigas forças, as suas antigas faculdades. Mas se aceitamos essa hipótese que Benjamin aventava em 34 com relação à linguagem, poderíamos aventar mais uma, a de que no masculino sentado com bastão, a tela de 1891, coloca, mesmo nas antípodas, a mesma questão de Juventud, 1898. E a questão é uma só, é muito simples. Como avaliar o tempo? Qual é a força do tempo? Digamos para início de conversa que há duas formas de nomear o tempo: Aion e Cronos. Cronos, o grande titã, patriarca dos deuses da mitologia grega, nomeia o tempo que cresce e é devorado a cada instante, como mera sucessão de presentes concatenados e, entretanto, finitos. Aion, por sua vez, é o tempo do lance, o tempo que ignora as circunstâncias e, muito embora se estenda em uma linha reta e finíssima, mais tênue do que o próprio pensamento, remete sempre ao fluxo, aos retornos do passado, e não menos aos retornos do futuro, como desejo, como utopia, perfurando o presente até deixá-lo dilacerado, como um espaço sem forma, vazio, para que ele também não cesse de retornar. Aion é, portanto, o tempo do signo esvaziado de conteúdo. Aion é a imagem. É o tempo que reúne os acontecimentos e se divide ao infinito. A questão, como sabemos, nos obriga a recuar ao Timeu, ao diálogo platônico, a um célebre fragmento 37D, que nos apresenta a primeira definição completa de tempo, de que a filosofia ocidental tem memória. O tempo é ali definido como imagem móvel da eternidade. Cronos seria, então, a imagem móvel de Aion. E, nesse sentido, o nu masculino com bastão é a imagem móvel, embora sentada, de Juventud. Mas em que sentido digo imagem?
no sentido de uma imitação, de uma cópia imperfeita. Nesse caso, o tempo cronos comportaria uma queda na falácia do simulacro e entraria por tabela nos cânones corriqueiros do platonismo. O platonismo como teoria das formas, não teoria das ideias, eu prefiro traduzir como teoria das formas. Todo platonismo, todo idealismo platônico é uma teoria das formas, das ideias enquanto formas, que é, sem sombra de dúvidas, de base dualista, idealista. Verdade em postura, história e ficção. É possível que o impressionismo de Visconti se incline nessa direção, porém, não é o caso de Platão. Se assim fosse, para designar a imagem, Platão teria usado um termo muito específico, teria usado eidolon. No entanto, Platão diz eikon. Então deveríamos corrigir a nossa definição. Cronos, o nu sentado com bastão, é o ícone móvel de Aion, é o ícone móvel de Gioventù. Em outras palavras, nossa tela de hoje é um ícone. De fato, a tela de 1891, Cronos, não é um índice de resto ou de abandono, nem configura uma queda do Aion, uma vez que ela não é mero eidolon, ou simulacro de desamparo, mas é um complexo de eikona, quer dizer, é um complexo de autênticas imagens da eterna duração, em que a vida, que é sempre uma peculiar mescla de matérias em decomposição, como dizia Benjamin, atua como sinal de que ela se compõe de matéria morta. Portanto, longe de serem contrapostos, o momento cronológico e o momento aiônico não são antitéticos nem excludentes. Cronos é a imagem necessária, eikon, e ao mesmo tempo móvel, o que em grego se diz kineton. Ou seja, Cronos é a imagem móvel, aion, e kineton, sucessiva, digamos, necessária, de Aion. Daí que essa imagem remeta sempre ao número. Cronos remete sempre ao número. Esse velho acumula anos, X anos. Uma dimensão que, mais tarde em Aristóteles, implica diretamente a alma. Porque quando entra o número, a contagem entra psique. Diremos então que o Aion de Gioventù não constitui uma eternidade estática e indiferente. Ele nomeia antes a imagem da vitalidade entendida como energia ou como virtualidade de duração. O sentido originário do Aion é, portanto, força vital. Aion significa força vital. Talvez seja uma tradução bergsoniana, vocês me dirão. Estou fazendo equivaler o Aion ao elan vital bergsoniano. Não me arrependo. E a ninfa de Gioventù é precisamente uma representação de psique, a alma. Mas podemos ir além e dizer com um linguista, com Émile Benveniste, que os termos neutros aio e aius designam, na linguagem védica,
a força vital, o que permitiu que Benveniste associasse a raiz Yuwen, a raiz indo-europeia Yuwen, que está presente no sânscrito Yuvan e no latim Juvenis, de onde vem Juventud, com a iconografia dos deuses temporais, porque Aion sempre costuma ser representado como um adolescente ou uma criança, ao passo que Cronos é sempre um velho. O equivalente latino de Aion é Aevum, em masculino e em singular, do qual deriva Aetas, a idade, e daí a Eternitas, a eternidade. Em suma, dizer Aion implica uma representação do tempo baseada na metáfora biológica do crescimento, porque a temporalidade aiônica só pode ser concebida de forma orgânica, como um organismo portador de uma persistência, de um ciclo endogênico capaz de se regenerar, autozono. Por outro lado, Cronos, entendido como número do movimento conforme antes e depois, essa definição aristotélica de tempo, Cronos nos remete à psique, porque sem psique não há conexão objetiva entre tempo e movimento. Diríamos em resumo que o tempo tem dois braços. O tempo tem dois braços que se estendem em duas direções distintas do não ser. Um é o não mais do passado e o outro é o ainda não do futuro. E essa é a aporia do tempo. Uma aporia do tempo que podemos ainda ilustrar de uma maneira literalmente mais doce. O mesmo Walter Benjamin nos diz em uma das suas anotações que o tempo se lança através da natureza feito uma rosquinha. Pelo menos rosquinha é a palavra usada na tradução brasileira. A pena colore a paisagem e se forma uma pausa que é preenchida pela chuva. Ouve-se um lamento, porque aqui não há futilidade. Essa é a tradução de Maria Filomena Mulder, que eu citei no início. Maria Filomena não traduziu a palavra alemã por rosquinha. Ela preferiu traduzi-la por biscoito. Mas que palavra usou Benjamin para se referir a este doce que de alguma maneira aludia ao tempo, ao não ser do tempo, que se dirige em parte a um ainda não e em parte a um não mais? Strudel. Porque strudel, em alemão, quer dizer isto, vórtice. Por analogia formal, designa um doce em forma de 8 como uma fita de Moebius, a fita da qual nunca se sai, que não tem interior nem exterior. Ou seja, que não é a Madeleine pecadora de Proust, o que temos aqui diante de nós, senão Brezel, uma palavra alemã que justamente vem do latim, brachitella. Brachitella, que se refere ao brachium, ao braço. Há um braço que se dobra. Há um duplo abraço do tempo.
Didi Berman é mais literal ainda. Ele traduz: o tempo se lança através da natureza feito um strudel. E por quê? Porque é justamente como strudel que Benjamin nos diz logo no início, na introdução da sua impossível tese de doutorado, Origem do Drama Barroco Alemão, em 1928, que o tempo da origem é sempre o tempo de um turbilhão, um maelstrom, diríamos, com Poe. Ou seja, que o tempo é um strudel, um redemoinho, um giro, uma reviravolta, um vórtice. E essa é justamente a função heurística do prazer, a função do jogo, a função da linguagem, dar voltas e voltas e voltas e voltas. Vemos assim que o agora abandona, portanto, a dimensão abstrata do tempo aiônico para fazer parte de um contínuo que é simultaneamente objetivo e subjetivo. Ele é físico e psíquico. Ele é pático, ou seja, de contato, e mental. De tal sorte que esse tempo não conhece limite e age sempre como uma instância liminar. Não conhece limite. O limite é sempre a instância última, não tem além do limite. O limite é derradeiro. A instância liminar é penúltima. Quando chegamos numa liminar, sempre podemos dar um passo além. Estamos numa soleira. Podemos dizê-lo com palavras de Gilles Deleuze. O aion é a linha reta que traça o ponto aleatório, os pontos singulares de cada acontecimento se distribuem sobre esta linha, sempre relativamente ao ponto aleatório que os subdivide ao infinito e assim faz com que se comuniquem uns com os outros. Estende-os e estira-os por sobre toda a linha. Cada acontecimento é adequado ao aion inteiro. Cada acontecimento comunica com todos os outros. Todos formam um só e mesmo acontecimento. Acontecimento do aion, onde tem uma verdade eterna. Eis o segredo do acontecimento. Estando sobre o aion, ele, entretanto, não o preenche. Como incorporal preencheria o incorporal e o impenetrável preencheria o impenetrável? Somente os corpos se penetram. Somente Cronos é preenchido pelos estados de coisas e os movimentos e objetos que mede. E Foucault, no Teatro Filosófico, acrescenta que Cronos é o tempo do devir e da destruição, ao passo que Aion se refere ao que ele chama de ferida ancestral. Trata-se da linha reta do futuro que corta a menor espessura ao presente, recorta-o indefinidamente a partir de si mesma. Por muito longe que andemos a seguir esta cisão, nunca encontraremos o átomo indivisível que finalmente podíamos pensar como sendo a unidade minusculamente presente no tempo. O tempo é sempre mais fino que o pensamento. Encontramos-nos sempre na periferia da ferida já produzida e que se produziu, que já estava produzida e está como estava, e que de novo se produziu e se produzirá desde que se produza de novo. É mais febrilação indefinida que corta. O tempo é o que se repete, e o presente, ulcerado pela seta do futuro que o contém despertando de uma parte a outra, o presente não cessa de voltar. Porém, voltar como simples diferença. O que volta é o análogo, o semelhante, o idêntico. A diferença volta. E o ser
que se diz da mesma maneira da diferença, não é o fluxo universal do devir, nem é também o ciclo bem centrado no idêntico. O ser é o retorno liberto da cobertura do círculo. O ser é o voltar. Porque se o ser se dissesse sempre da mesma forma, não é porque ele seja uno, mas porque no lance de dados do presente é o acaso, a contingência, o que se afirma. Quando postulo, portanto, uma sorte de coexistência ou complementariedade entre nu masculino sentado com bastão e juventude, leio os dois quadros como selos, como esses selos postais teorizados por Benjamin. E estou praticando a rigor aquilo que Flávio de Carvalho, em chave meio junguiana, meio freudiana, chamava de sonambulismo histórico. Uma vez que a emoção estética já não se explica por um raciocínio lógico, nem pertence ao mundo da consciência. A emoção estética é, pelo contrário, uma brecha, uma fissura, como um rompimento do dogma diário, diz Flávio de Carvalho. É como abrir uma janela para um outro mundo. Abramos, portanto, essa janela alteromundista. E o que nós vemos? Aquilo que Jean-Luc Nancy, mais lacaniano do que freudiano, estipula no fragmento 42 dos seus indícios sobre o corpo. O corpo é o inconsciente. Os germes dos antepassados sequenciados em suas células, os sais minerais inseridos, os moluscos acariciados, os tocos de madeira rompidos e os vermes banqueteando sem cadáver sob a terra, ou se não, a chama que o incinera e a cinza que daí se deduz e o resume em impalpável poeira, e as pessoas, as plantas e os animais que ele encontra e nos quais esbarra, as lendas de antigas babás, os monumentos desmoronados e cobertos de líquen, as enormes turbinas das usinas que lhe fabricam as ligas inauditas com as quais ele fará próteses, os fonemas ásperos ou sibilantes com os quais sua boca emite ruídos ao falar, as leis gravadas nas estrelas e os secretos desejos de matar ou de imortalidade. O corpo toca tudo com as pontas secretas de seus dedos ossudos. E tudo acaba por ganhar corpo, até o corpos de pó que se ajunta e que dança um vibrante bailado no estreito feixe de luz, onde vem acabar o último dia do mundo. Gonzaga Duque viu nas ninfas de Visconti algo também presente em Juventude. O aspecto sadio do corpo em que a adolescência está desabrochando, nessa plástica rítmica dos seus movimentos, na alegria franca do rosto inocente, compondo um todo que Gonzaga Duque achava adorável de ingenuidade e júbilo, de bucolismo e venturas. Escreve Gonzaga Duque: a casta beleza que observamos na dança, frisantemente na citada figurinha loira, a que a ortodoxia moralista não deformou com a insexualização. Destaco o termo que ele utiliza, a insexualização de irrisório decoro, aquela casta beleza impressionante que nos deixa as pupilas umedecidas de ternura, transunda mais comovedora nesse adorável pré-rafaelismo que nos fixa abstrata e tímida como a turgida do esplendor da vida, ardendo no seu franzino busto de menina a se fazer moça.
Mas essa promessa de felicidade que inclusive vemos em outro quadro da coleção, aquele friso do Baco, provavelmente feito para algum cinema do Rio, não? Um trio de rapazes bêbados. Essa promessa de felicidade que retorna nos faz pensar no próprio movimento das figuras. As figuras que nos convocam. O corpo de homem nu sentado e a juventude. É apenas entre elas duas que o movimento se dá. A dança só pode ser pensada como uma dança a dois termos. Pensemos retrospectivamente. Retorna nesse homem nu sentado de Visconti o Santo André, 1631, de José de Ribeira. Uma tela copiada por Mariano Fortuny, artista espanhol, hoje com uma exposição monográfica no Museu do Prado, que nos oferece, em 1871, Viejo desnudo al sol. Nós poderíamos dizer que na tela de Visconti retornam gravuras que ele certamente viu no Prado. Ele que lá estudou, percorreu, visitou inúmeras vezes. Penso numa aquarela e tinta de Goya, Así suelen acabar los hombres útiles. Ou mesmo uma do final da vida de Goya, feita em Bordeaux, já bem no fim, 1808, 14, perdão, 1825, 26. Ainda aprendo. Ou seja, mesmo decrépito, decadente, crepuscular, ainda aprendo. Esta obra sempre foi vista como um autorretrato de Goya, ou seja, o autorretrato derradeiro. Isto retrospectivamente, mas projetivamente, poderíamos dizer que o nu masculino sentado com bastão de Visconti não retorna apenas em Juventude, 8, 9 anos depois. Retorna no 1900 em São João Batista. O mesmo corpo nu masculino, o mesmo cajado remetendo-nos ao poder. Mas sendo o corpo ancião, o de São João Batista, é a Escritura o que retorna. É a Escritura o que esta tela nos anuncia. En arche en o logos. No início era o verbo. Em O Reino e a Glória, traçando a arqueologia do conceito de economia, o filósofo italiano Giorgio Agamben resgata um fragmento da patrologia que, por sua vez, há de avaliar a inexistência de dois deuses para postular a existência apenas de um único Deus. Não haveria politeísmo na tradição cristã, porém um único Deus. Mas a própria patrologia esclarece um único Deus, porém duas pessoas. E a terceira, a economia. A graça do Espírito Santo. O Pai é um, duas são as pessoas e o terceiro é o Espírito Santo. O Pai manda, o Logos cumpre
e se manifesta o Filho, através do qual o Pai recebe a fé. A economia da harmonia, dizem as Escrituras, oikonomai sinfonias, a economia da harmonia conduz a um único Deus. Oikonomai sinfonias, a economia da harmonia. Deus é o rosto andrógeno de juventude, mas é também o torso caduco do homem sentado. Os dois mostram aquilo que Gonzaga Duque chama de insexualização, e que poderíamos associar à diferença, porque um corpo é sempre uma diferença. Como é diferente de todos os outros corpos, ao passo que os espíritos são idênticos, e isto faz com que o corpo nunca termine de diferir, e ele possa até mesmo diferir de si próprio. O corpo não coincide consigo. Perdão. Muito menos os dos conferencistas submetidos a intervenções fora de hora. A única maneira de coincidirem é pela linguagem. Para os gregos não existe um corpo uno e universal. Para dizer em corpo, os gregos usavam a palavra soma, que significa cadáver, em grego. E é isso o que no quadro do Visconti retorna, o próprio retorno. O retorno da mesma figura, diria Nietzsche. O terceiro, o evangelista, o espírito, é oikonomai sinfonias, a economia da harmonia. O corpo é como um envelope. É preciso de selo, de assinatura, de chaga, para ele poder existir. Mas essa dependência externa desvenda também uma lacuna. Há uma tensão na origem, em grego, entre soma e sarx, que traduziríamos como corpo e carne. Mas também há uma desarmonia, uma falta de sintonia entre sarx e pneuma, referidos ambos a dois tipos distintos de criação. Temos assim a alma, o corpo e o espírito. A alma é a forma do corpo, o espírito é a força que produz a alma, e o corpo é então a forma expressiva do espírito. O corpo exprime o espírito, quer dizer, faz com que o espírito brote para fora, extrai-lhe o suor, retira-lhe o viço, arranca-lhe faíscas e atira tudo isso para o espaço. É justamente por serem esses fragmentos atirados ao espaço que poderíamos dizer o corpo é sempre uma deflagração, uma disseminação. Soma, sema. Soma contém assim a possibilidade de uma autotransformação gloriosa, porque soma está sempre referido ao indivíduo, ao passo que sarx, a carne,
se refere ao infra-individual. O Fédon, o diálogo platônico, Fédon, e outro diálogo, Gorgias, descrevem o soma como uma cela, um ergástulo, um túmulo, cujo signo seria o desejo, ao passo que a psique seria uma forma de exílio em que o próprio artista está enclausurado. Gioventù, um autorretrato de Visconti. O fragmento 10 de Jean-Luc Nancy nos diz que o corpo também é uma prisão para a alma. Ela espia nele uma pena cuja natureza não é fácil de discernir, mas que foi bem grave. É por isso que o corpo é tão pesado, tão incômodo para a alma. Precisa digerir, dormir, excretar, suar, sujar-se, ferir-se, adoecer. Em suma, o paro, sarx, soma, ou seja, em latim, caro, corpus, não constitui uma diferença conceitual de per se, mas antes uma analogia bipolar, que só se separa em função de outro par conceitual: pecado, glória. Sarx não é necessariamente o mal, mas a falha que Paulo vê no corpo e que, em última instância, define o sarx. Ou seja, que Gioventù expõe o sarx, caro, ou seja, a carne, ao passo que o homem sentado é puro soma, é puro corpus, é cadáver. No fragmento 16, Jean-Luc Nancy acrescenta: o corpo é uma prisão ou um Deus? Não tem metade. Ou se não a metade, é um picadinho, uma anatomia, um esboço. E nada disso dá um corpo. O corpo é um cadáver ou é glorioso? O que o cadáver e o corpo da glória compartilham é o esplendor radiante e móvel. Definitivamente é a estátua. O corpo se consuma na estátua. Portanto, poderíamos ver nessas telas de Visconti uma alegoria do país. Antigo, velho, mas sem ação, sentado. Dotado, porém cansado. E nu. Mas repare-se que não há harmonia, portanto não há estátua, não há nação, sem divisão. Não há pintura sem metapintura. Sabemos que Visconti frequentou o Museu do Prado para estudar a técnica de Velázquez, que não era outra do que manipular a realidade para alterar as leis da ótica e criar assim uma imagem exemplar. Um híbrido de espelho e retrato. Portanto, podemos pensar num tripé de autorretratos: a juventude, a velhice, o evangelista. Nascer, morrer e ler. Não há nada de peculiar nisso, quando se toma, por exemplo, o retrato do ancião do Greco, que se conserva no Metropolitan, em Nova York, e que é sempre visto como um autorretrato dele. Ou o retrato de jovem, no Museu do Prado. Ou seja, que poderíamos pensar que nessa dispersão de imagens, nessa deflagração de imagens, se gera uma certa incredulidade em quem as contempla. Mas quem é que, afinal, estamos vendo nessa tela? Quem foi, de fato, representado? A nossa incredulidade é justamente
a incredulidade de Santo Tomás, Caravaggio, que diante desse tempo liso e esticado como o ventre do homem sentado, percebe nas pregas públicas, um abismo que não pode ser nomeado. Dessa incredulidade de Caravaggio, há 4 cópias, nenhuma delas provavelmente seja a original, e 2 delas com certeza Visconti conheceu, a de Florença e a de Madrid. E nela, a meu ver, nos deparamos com aquilo que Foucault chamava de ferida essencial, a pele. Ou, podemos dizer com Nancy, a exposition. Ou seja, toda exposição é uma exposição da pele. Resgato, portanto, o fragmento 54 dos Indícios de Nancy. O corpo, a pele. Todo o resto é literatura anatômica, fisiológica e médica. Músculos, tendões, nervos e ossos, humores, glândulas, órgãos, são ficções cognitivas, são formalismos funcionalistas. Mas a verdade, esta é a pele. Está na pele. Faz a pele. A autêntica extensão exposta, toda voltada para fora, ao mesmo tempo em que envelopa o de dentro da bolsa cheia de borborigmos e cheirumes. A pele toca e se faz tocada. A pele acaricia e agrada, se fere, descasca, se arranha, é irritável e excitável, pega sol, frio, calor, vento, chuva, inscreve marcas de dentro, rugas, pintas, verrugas, escoriações e marcas de fora, por vezes as mesmas, ou ainda lanhos, cicatrizes, queimaduras, talhos. A história. A pele é a história. São as inscrições. Jean-Luc Nancy desconstruiu o cristianismo, ou seja, Ocidente, e o fez para provar que um corpo não é um cadáver. O corpo é sexuado em essência, e essa sua essência é determinada como a essência de uma relação com outra essência, com a ressalva, porém, da inexistência de relação sexual. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer que as pessoas não copulem, senão que não há complementariedade, não há comunidade, não há totalidade, não há transcendência nessa união. Em outras palavras, não há sentido de verdade porque não há verdade do real. O real é o sentido enquanto ausentido. Vamos traduzir barbaramente o neologismo lacaniano. O sentido como aussentido, como ausência, como ausentido. E o real é o sentido enquanto ausentido, porque ele é um sentido ausente de lógica. E como toda postulação do real no saber só pode se referir à ausência, diríamos que um sinônimo do aussentido seria ao sexo, aquilo que já estava inventado como insexualização, segundo Gonzaga Duque. Vai dizer que nestas duas figurações do tempo, Cronos e Aion, é do sexo, é da vida, como ao sentido,
como sentido que falta em seu lugar que Visconti está falando. A ausência enquanto subtração ao sentido explica que a relação sexual não faz sentido. Ou, em outras palavras, implica que a relação sexual não é, a rigor, uma relação. Porque não pode ser inscrita no campo do sentido, não pode ser inscrita no campo da lógica aristotélica. É Nietzsche quem afirma, em vários fragmentos de A Vontade e Potência, que o devir não tem qualquer valor e que essa absoluta ausência de sentido é a principal crença do nihilista. Ora, eu poderia dizê-lo de outro modo. Poderia dizer: todo corpo é fragmento. São selos. E esta ideia é certamente uma das mais modernas da tela de Visconti. Diante do ao sexo, o báculo é apenas um ponto à terra para esse fragmento tateante e avulso que é o corpo nu de homem sentado. Mas é bom não esquecer que, mesmo sentado e sem sentido, esse corpo caduco está em relação. O corpo é relacionado com o corpo do outro sexo. Nessa relação, trata-se da sua corporeidade à medida que ela toca pelo sexo em seu limite. Ela goza, quer dizer, o corpo é sacudido fora de si mesmo, cada uma de suas zonas, gozando por si mesma, emite no fim o mesmo clarão, e isso se chama uma alma. Porém, mais frequentemente, isso permanece apreendido pelo espasmo, no soluço, no suspiro. O finito e o infinito se cruzaram, intercambiaram-se por um instante, e cada um dos sexos pode ocupar a posição do finito ou do infinito. Quer dizer, acabam se revezando como o strudel. Eliseu Visconti, como Lima Barreto, embora moderno, não foi reivindicado pelos modernistas. Mário Pedrosa avaliou essa lacuna, esse ao sentido, de uma maneira muito sagaz. Eliseu Visconti, escreve Pedrosa, em 50, veio ligar o passado ao futuro da história da nossa pintura. Com ele termina o hiato entre artistas de ontem, que chegam até Batista da Costa, e os modernos que atearam o fogo da Revolução. Nele, o movimento modernista encontra o elo que faltava para prendê-lo à cadeia da tradição. Visconti tinha no fundo consciência dessa missão. Sabia situar-se no plano da curva histórica. Foi lúcido até o fim. E assim pôde, poucos dias antes de morrer, transmitir às gerações atuais uma autêntica mensagem religiosamente recolhida pelo seu biógrafo. O que falta às gerações de hoje é a angústia da humildade, da impotência diante dos problemas da pintura, que parecem simples e são incrivelmente complexos. Satisfazem-se rapidamente com o que fazem e julgam-se mestres na juventude, quando deviam convencer-se de que até a velhice, até a morte, serão humildes aprendizes. Obrigado. Pela excelente explanação. Eu confesso que eu fiquei meio confuso assim quando eu vi como provar que o Pedro Américo, aquele trabalho é moderno, claramente claro. E
me parece extremamente oportuno esse comentário do Mário Pedrosa, porque eu acho que ele diz tudo aí, né? Eu gostaria que servisse essa oportunidade para convidar os jovens, principalmente os estudantes da UDESC, que viessem ver essa exposição, refletissem sobre ela e sobre a importância do trabalho que foi feito antes deles existirem. Porque me parece que o maior problema das gerações que estão surgindo é que eles pensam que eles são 1.0 da arte, que nada foi feito antes deles. Essa reflexão, até como metáfora, é extremamente oportuna sobre essa passagem do tempo e essa aqui está tudo ali. Então, parabéns e obrigado pela nova visão da obra que a gente tem ali, magnífica. Agora vejo com os outros olhos também. Eu estenderia o convite não apenas aos estudantes da UDESC, também aos da Federal e ao povo em geral, porque isso diz muito em relação à nossa sociedade. A sociedade contemporânea abole a angústia. E sem angústia não há pensamento. Ao abolir a angústia, o que se introduz é o cinismo. E com o cinismo só há gozo infinito. E é porque Mário Pedrosa não disse tudo que eu falei 1h30. Porque está tudo em Mário Pedrosa, mas não está. Porque o que não está em Mário Pedrosa é a situação em que vivemos. E a situação em que vivemos está na leitura que eu faço desses 2 quadros. Você entende? Essa é a alegoria do selo. São recortes que, entretanto, se conjuntam, se montam. E é a sensibilidade de quem recolhe esses fragmentos num álbum que vai determinar quais são as peças que se colecionam, em que ordem, a quais damos relevância e a quais preterimos, etc, etc, etc. Isto, para os velhos modernistas, estava gravado nos vidros da biblioteca, estava no papel timbrado da biblioteca, etc, etc. Essa experiência material se perdeu. Ou seja, todas as nossas experiências imateriais, internet e o que mais tiver, são justamente juventude, aion. Um tempo que não admite o fim. O homem sentado é cronos. O tempo passa e me falta pouco. E me angustio porque me falta pouco, e porque meu corpo já não obedece como obedecia 30 ou 50 anos antes. E é quando eu percebo e me angustio diante disto, diante da finitude, que eu consigo me ver não como o umbigo do mundo. Se a sociedade como um todo me diz que eu sou o umbigo do mundo, porque posso preterir essa juventude além túmulo, bom, não há futuro. Então vamos fazer uma campanha para trazer mais gente, viu? O problema não é apenas que nos confiscam a aposentadoria, nos confiscam o presente. Continuando. Raul, evidentemente que essa finalização aí, para a gente que está na academia, tu sabes disso, o quanto ela tem de avassalador, né? Os alunos que chegam, nariz empinado, que acham que já sabem tudo, entediados, né? Arrogantes, tem muito disso. Mas eu não vou me dedicar muito a isso, o Janga já tocou e tu fizeste uma síntese fantástica. Vou te perguntar sobre Gonzaga Duque, porque eu tenho percebido que a gente deixou muito de lado esses teóricos e críticos do final do século XIX, início do século XX e mesmo antes, e eles estão sendo um pouco reabilitados, principalmente pela turma do Rio de Janeiro, que tem os acervos, né? O pessoal da Federal e da UERJ, mas sobretudo da Federal.
E, como citaste bastante o Gonzaga Duque, eu queria, assim, ver um pouco de como talvez tenhas percebido neles essa atualidade do pensamento para pensar essa disputa dos modernos versus os antigos da academia. O Strudel vai nos dois sentidos. De um lado, eu tenho que ser sensível a ponto de reconhecer na teorização de Benjamin a figura do dandy como o corpo que suporta a dura passagem do tempo. O dandy é aquele que cria um simulacro para que o tempo não passe. Ou seja, aqui tenho que conhecer Benjamin, mas não posso desconhecer Gonzaga Duque, o nosso dandy. Por isso eu diria, extremando a hipótese, cada vez que me citam Benjamin sem a base local, saco o revólver e atiro, porque cansa. Claro que para quem leu as duas coisas cansa, né? Então, o mais difícil é fazer isto, digamos, você acompanhar o desenvolvimento teórico, mas não menos aprofundar o arquivo. Se a gente vai ao arquivo, a gente consegue entender o quanto Gonzaga Duque era moderno. Transformou a ficção numa ficcionalização da história, a própria vida. Vai dizer que se inseriu enquanto sujeito na obra e fez uma reflexão da arte brasileira, em parte como uma solicitação do contemporâneo e em parte como um dado antropológico. Uma das teses mais radicais que ele lança é que o único valor que dava continuidade à arte brasileira eram os negros. Hoje, desenvolver essa teoria já seria um abalo. E é justamente essa teoria que vai servir de base para o outro esquecido dos modernistas, Lima Barreto. Lima Barreto pretendia escrever uma história da escravidão negra no Brasil. Poderíamos dizer, os livros que nos deixou seriam capítulos dessa história da escravidão negra no Brasil. Poderíamos pensar que outro desenvolvimento diferente poderia ter tido o modernismo se tivessem vingado estas posições. Então, cabe a nós, depois do sarampo antropofágico, depois do expurgo informalista, depois de tudo que já rolou embaixo da ponte, cabe a nós retornar. Mas já não retornamos ingênuos. Ou seja, que retornamos precavidos, com calejados, digamos. Então, essa possibilidade de você estar situado em dois planos, saber o não ainda e o não mais, é que nos dá sutileza. Eu acho que o maior desafio hoje em dia na academia é devolver sutileza. Falta sutileza, porque o que predomina em tudo é o produtivismo. É uma performance meramente linha de montagem, quantitativa. Enquanto não formos conscientes de quanto isso está matando a nossa criatividade, continuaremos derrapando. Ou seja, que o problema são os alunos, mas somos nós também. Como digamos, o conjunto dos professores revela ser também extremamente pouco criativo, sutil, sofisticado, etc., etc., como para atrair a atenção desses alunos, apáticos, indolentes, seduzidos pelo computador ou pelas redes. Ou seja, a questão é como faço com meu discurso
para cativar essa atenção, para transformar o meu método de leitura em alguma coisa equivalente a essas conexões que eles rapidamente podem fazer nas redes. Esse é o desafio. Será que é um desafio duplo, de quem atua e de quem recebe. Né? Opa! Uma pergunta relativamente polêmica. Se a gente for considerar naquele texto do Wolff, na Palavra Pintada, ele fala que no mundo, digamos, naquela época, nos anos 70, ele dizia que a arte era vista e dominada, digamos, por 10 mil pessoas que seriam os curadores, que faziam, na realidade, uma demonstração daquilo que as pessoas deviam acreditar que era bom. Né? Eu queria que você analisasse no contexto atual, você está falando do aspecto do aluno, da observação, mas sim daqueles que são, eventualmente, formadores de opiniões, que tiram, eventualmente ou não, a espontaneidade, digamos, daquele que é o indivíduo que observa a arte, né, sobre o aspecto crítico. Então, a minha pergunta é o quanto que hoje nós também somos influenciados por essa condição que leva a essa produção. Você falou de uma produção em massa, eventualmente até, né, que pega pela falta de qualidade, muitas vezes. Eu diria que não há formadores de opinião, há formadores de mercado hoje em dia. Na época do Pedrosa havia formadores de opinião. Pedrosa estava inserido num projeto pedagógico de criar um público culto, frequentador do museu, que pudesse ir à ópera e dizer quando o instrumento entrou na hora certa ou se desafinou no terceiro movimento, etc, etc. A nossa burguesia contemporânea dispensa disto. Os únicos timbres, os únicos selos são as posses. Né? Ou seja, somos o que temos, stop. Né? Vale enquanto for lido. Quem escreve julga-se escritor porque o seu livro teve tal tiragem, por exemplo. Né? Então eu diria, o que temos são formadores de mercado, praticamente desapareceram nas resenhas de concertos, nos suplementos do país, que se dirá das exposições, mesma coisa. Então, eu diria que hoje a questão mercadológica atravessa todas as disciplinas e talvez as artes plásticas seja a questão mais crucial. Se você pegar todos os suplementos, os principais jornais do mundo, todos foram eliminando espaço para das notas bibliográficas, que eram dominantes até os anos 80, 90, e hoje você tem... não raro, dividindo meio a meio com, aspas, artes plásticas, que não se interessam por aquilo que um artista está fazendo no seu ateliê, as buscas de fulano, de cicrano, e sim o que está em evidência. O circuito das galerias, a meia dúzia ou 10 museus, mas em evidência no mundo, etc, etc, etc. Ou seja, que, em grande parte, a questão do mercado introduz também a questão do turismo. Murilo Mendes dizia que o visitante do museu é uma espécie de turista, né, que percorre quilômetros de galerias, né, acumulando rapidamente impressões de visão. E é claramente o que temos hoje, consultando qualquer suplemento cultural, né, dos poucos que restam, aliás. Né, digamos, a arte só conseguiu reservar para si o espaço da mercadoria. E este talvez seja um dos problemas mais cruciais da gente. Né? Hoje é comum um estudante universitário te dizer, com 20 e tantos anos, terminando qualquer curso, até mesmo das áreas artísticas, que é a primeira vez que vê um quadro. Isso era impensável na minha época. Né? Quadros a gente via toda hora, mesmo que fosse com 5 anos no Museu Histórico para ver a prosperidade militar pintada nas paredes, mas tinha contato com os quadros. Né? Mas hoje uma pessoa de 20 e tantos anos pode te dizer tranquilamente, é a primeira vez que eu vejo um quadro, é a primeira vez que eu ouvi essa frase de um estudante, pensei que ele estava me dizendo, é a primeira vez que eu vejo um quadro de Picasso. Bom, tudo bem, claro. Mas não, era a primeira vez que vi um quadro.
Até então só tinha visto imagens, ou seja, série, mercado, né? Então, essa experiência cultural é uma experiência avassaladora, porque ela mina as condições de aferição, de apreço pelo detalhe, pela pincelada, ou no campo da música, pelo meio tom, não? É uma coisa completamente diferente você ir ouvir um concerto de orquestra de câmara, você sentar na segunda fileira, poder ouvir o barulho da corda, não é? Sendo esfregada e o ressoar da madeira, etc, etc. Isso não se compara com a musiquinha que você ouve no carro indo a Jurerê. Então, a perda dessas experiências sociais, dessas experiências culturais, experiências simbólicas, dizem muito da nossa perda de sensibilidade, né? Ou seja, isso explica porque tão pouca gente vem aos museus. Então, é muito complexo. Enquanto não se reintroduzirem essas disciplinas no ensino primário, no ensino secundário, etc., etc., não haverá saída. E os rumos que se adotam no país são justamente os contrários, é confinar as artes como se fosse a cereja do bolo para pós-graduação. Daqui a pouco vão ler o primeiro romance no doutorado, né? Quer dizer, é um delírio, isso é um delírio, é um suicídio cultural, um suicídio simbólico, não apenas cultural no sentido de, não sabe quem é Beethoven, nunca viu um quadro de Picasso, não sabe falar, não sabe pensar, não sabe articular, porque perdeu essa dimensão até mesmo prática da montagem, né? Ou seja, porque ler é montar, ler não é soletrar uma letra atrás da outra. Ler é ter essa capacidade de criar, né? De poder dar o salto. Como é que você vai chegar a Nijinsky se você está ali parado e amarrado, né? Ou seja, as complexidades simbólicas do contemporâneo são muito árduas. Eu acho que é mais denso ainda do que os formadores de opinião. Tomara houvesse formadores de opinião. Diga. O sentado é moderno. Sim. Você falou sobre a questão do Aion e de Cronos. Eu achei muito interessante porque a gente vê justamente no mundo moderno que às vezes a gente tem a noção de que o tempo está mais rápido. Outro dia eu li até um artigo muito interessante que mostrava que o consumo desenfreado, os 300 mil amigos no Facebook, etc., era uma forma de nos iludirmos de que não há finitude de tempo, de que nós podemos, vamos dizer, numa velocidade incrível, consumir, mas eu fico perguntando, quando você fala Aion e Cronos, por que o mundo sentado é moderno? Porque ele seria uma espécie de uma chamada, uma consciência crítica de que este tempo, ou este Cronos, tem uma finitude e que nós, para, vamos dizer, ter essa consciência crítica, temos que, vamos dizer, retomar, ou estudar, aprofundar, verificar a questão da humildade, né? A questão de estou sempre aprendendo, seria assim, como se fosse o quadro de Visconti, fosse uma chamada da consciência de que o tempo é finito. É isso? Eu queria saber se eu entendi o que você considera o no sentado moderno. Porque é alegórico, ou seja, porque é barroco. O barroco foi o primeiro movimento na história da arte que teve consciência da história. Teve consciência de que o tempo passa. E porque passa, se acumula. Ou seja, que o barroco é o primeiro momento em que a arte reconhece que se torna arquivo. E, portanto, pode ser revisitada, lida de outro modo. As grandes obras barrocas são isso. Qualquer peça de Shakespeare é isso. Perspectivismo. Cervantes com Quixote. A segunda parte não é idêntica à primeira. Todos que participam da segunda leram a primeira, ou foram personagens da primeira.
ou seja, que são e não são personagens. São história e são ficção ao mesmo tempo. E como o barroco se percebe a si próprio num desdobramento, eu diria que isso acaba nos dando uma definição da arte. A arte como paródia. Uma disciplina que se vê a si mesma de maneira distanciada, adquire uma função paródica extremamente valiosa. Não acreditar no mito. Não acreditar no mito da totalidade, o mito da relação sexual, o mito de Deus, o mito da pátria, o mito que você quiser. Mas é um mito de soberania, de totalidade, de singularidade inexcedível. Se você introduz paródia, ironia, é o fragmento que conta. E aí começa o romantismo. O romantismo é a vitória do fragmento. Então eu diria, a tela é moderna porque resgata uma tradição barroca. E é por isso que os modernistas não apreciaram Visconti. E é por isso que os modernistas não apreciaram Lima Barreto. Mário de Andrade dizendo: o Ateneu de Raul Pompeia, o último avatar do barroco entre nós. São dessas coisas que temos aqui, temos que suportar, fazer o quê? Mas não nos representa. Ou seja, que veja o avatar do barroco, do modernismo em diante. Entrou apenas como dimensão patrimonial, mas não como um elemento fundacional da cultura brasileira. Antônio Cândido sequestra o barroco, né? Diz, bom, o Brasil começa em Minas, o iluminismo, Brasil, importação de ideias da Europa, isto é o Brasil. O resto, isto que ficou na Bahia, essa coisa meio gongórica e revisada, não, melhor não. Né? Então eu diria, esse velho, meio decadente, que provavelmente mais um ano vai desaparecer, melhor não. Né? É uma figura que normalmente se jogaria para o desvão da história. Então, meu movimento é o contrário, dizer, não, é a partir daqui que nós temos que pensar. Aqui tem coisa. Se isto está sendo preterido e jogado para o escanteio, é porque é um sintoma. Alguma coisa ali acontece, não é indiferente. E passa para esse outro rapaz também. Obrigado. Eu queria só trazer essa ideia que você colocou de que o corpo não coincide consigo, para talvez, a partir dela, então, tratar dessa ideia de alegoria, que agora parece, então, a ser contraditória a priori, né? Ou seja, como uma alegoria não coincide consigo e, portanto, esse velho seria uma alegoria e ao mesmo tempo não coincidiria ele próprio com o corpo, quer dizer, em que medida há a possibilidade de paralelo com essas ideias que você trouxe depois em relação a João Agnostic, que o corpo pode ser Deus ou prisão, etc. E aí, em que medida essa alegoria é uma alegoria também da contradição? Deixa eu ouvir a outra pergunta e respondemos as duas. Então, se a potência dela é ser paródica e, portanto, vou dizer, mas óbvio, ressalva, desmistificadora, a própria noção de moderno, então, não é exatamente aplicável, porque a própria modernidade é uma mitologia. Nós e eles, Ocidente, resto, né? Ciência e magia, etc. Então, eu me pergunto se esse aparente mimetismo, esse realismo do quadro, não é, na verdade, uma democracia das coisas. Quando eu penso que, por exemplo,
X% do meu volume corporal não sou eu, mas são bactérias no meu intestino, etc, etc. E aí Cronos, decrepitude e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto o quanto isso não conflita com a interpretação cínica, e eu diria que o nosso tempo é muito mais irônico do que cínico, ou pós-irônico, a um certo ponto onde eu já não sei dizer se é ironia ou não, se alguma coisa é dita a sério ou não, se isso não seria o resultado de um aceleracionismo. Tudo tem que ser mais, a linha de montagem tem que ser cada vez mais rápido, porque são 7 bilhões de pessoas para suprir. Então, não é um esconderijo, mas é uma angústia tão preenchida, tão sentida, que ela já não faz mais sentido. Eu não sei, gostaria que você comentasse um pouco por essas linhas sobre. E ainda como coda a última questão. Eu acho que o que se coloca aqui é a não simultaneidade do simultâneo. O modernismo foi, de alguma maneira, uma tentativa de resposta a essa questão do simultâneo. Uma linha dominante e que os teóricos mais interessantes, os artistas e teóricos mais interessantes do modernismo brasileiro não resgataram, não compactuaram com ela, não a desenvolveram, etc., etc., entendiam que o simultâneo era simultaneità. A simultaneità futurista fascista, quer dizer, aceleração por meio da modernolatria, a idolatria do moderno, a idolatria da máquina, a guerra como única higiene do mundo, etc., etc. Mário tinha ojeriza desse tipo de definição. O que ele propunha em troca? O simultaneísmo. Simultaneísmo como simultaneísmo, como construção cubista. E digamos que, como construção cubista, se armou boa parte da cultura brasileira. Quando se funda a primeira universidade, quem é o professor de antropologia que se contrata? Lévi-Strauss. O que faz Lévi-Strauss? Simultaneísmo. O método da antropologia estrutural nada mais é do que uma leitura estruturalista, ou seja, Lévi-Strauss conhecia o mundo da arte, era íntimo de Michel Leiris, filho de um galerista, blá, 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 ou seja, que é uma conexão direta entre a antropologia e o simultaneísmo. Ou seja, que aí uma polêmica, uma tensão importantíssima, a meu ver, entre os tempos. A ascensão linear, ascensional, né? Ou seja, sem limite, provocada pela máquina, a ideia de que importando dispositivos, trazendo dispositivos, podemos provocar o salto qualitativo e não apenas quantitativo, ou simultaneísmo, isto é, possibilidade de novos enquadramentos, novas montagens que façam emergir outros tempos, a ideia do arquivo, mas que também mostrem a impossibilidade de se parar consigo do próprio tempo. Ou seja, o tempo nunca coincide consigo mesmo. Se admitimos esta segunda hipótese, em resposta à tua colocação, eu diria, é claro que o que vem daí é uma desmaterialização da subjetividade. Porque se o tempo não coincide consigo mesmo, o sujeito não coincide consigo mesmo. E o que estamos colocando é um sujeito dividido. Então, diríamos, a quantos dos nossos líderes, chamem-se professores universitários, políticos, ou seja lá quem for, formadores de opinião, a quantos deles produzirá prazer admitir que são sujeitos divididos? Quer dizer, que por trás da atitude mais altruísta se esconde o gesto mais egoísta.
quanto suportariam este confronto com a outra metade não revelada, né? Enquanto essas questões não se colocarem, não haverá reforma de ensino, reforma do Estado, reforma de coisa nenhuma. Lhes agradeço muitíssimo a atenção com que me ouviram. Obrigado.